Eu morri. Não, não foi uma metáfora. Não foi um susto, nem uma experiência que quase terminou mal. Eu morri. Meu coração parou. Meu corpo cedeu. Minha alma foi arrancada de mim como quem arranca uma folha seca de uma árvore em pleno outono. Mas antes de continuar com esse testemunho, escreva nos comentários de onde você está assistindo. É sempre incrível ver até onde essa mensagem chega. Quero que você saiba, o fato de ouvir minha história hoje não é por acaso. Deus está te despertando. E claro, se você ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever agora e ativar o sino de notificações. Assim você não perderá nenhum testemunho como o que vamos compartilhar hoje. Se alguém naquele dia tivesse me perguntado: "Você está pronta para morrer?", eu teria respondido sem hesitar, com a segurança de quem preencheu todos os requisitos religiosos. Eu teria dito que sim, porque eu era crente, ativa na igreja, respeitada, conhecida por ser uma mulher de oração, de jejum, de ministério. Mas agora, olhando de onde estou, eu vejo. Eu não estava pronta nem para viver, quanto mais para morrer. Eu passei anos construindo uma aparência de fé, vestindo o figurino certo, falando a linguagem certa, andando pelos corredores da igreja como quem carrega um crachá celestial. Mas por dentro, eu estava vazia. Eu sabia os versículos, mas tinha esquecido o som da voz dele. Eu cumpria agendas, mas já não reconhecia mais o altar secreto do meu coração. Eu falava de Jesus, sem mais sentir Jesus. E o pior, eu me convenci de que estava tudo bem. Eu mesma montei o teatro, escrevi o roteiro, aplaudi minha atuação, sem perceber que o público que realmente importava nunca foi enganado. Naquela tarde, tudo parecia mais um dia comum. Eu fiz o que sempre fazia. Acordei, fiz minhas tarefas, programei reuniões, respondi mensagens de oração. O script de sempre. Só que por dentro, eu já não estava ali. E foi no cenário mais improvável, no meio de uma oração protocolar, na casa de uma irmã da igreja, que o chão literalmente me engoliu. Uma dor seca no peito, um apagão. E um silêncio que gritou dentro de mim como eu nunca tinha ouvido antes. O silêncio da morte, o silêncio da verdade, o silêncio do fim. Naquele instante, tudo o que eu pensei ser se dissolveu. E tudo o que eu realmente era ficou nu diante de mim. Foi ali que começou. A experiência que mudou tudo. A revelação que rasgou minha alma em pedaços. O encontro que não me deixou alternativa, a não ser renascer ou me perder para sempre. Eu sei, essas palavras parecem exageradas, mas se você soubesse o que eu vi, se você soubesse o que me mostraram, você entenderia. Eu vou te contar, mas prepare-se, porque talvez, só talvez, o que eu descobri sobre mim é a mesma verdade que você tem fugido a vida inteira, e ela está mais perto do que você imagina. Quando tudo apagou, eu achei que estava apenas desmaiando. Meu raciocínio, condicionado às explicações humanas, tentou buscar respostas lógicas. Pressão baixa, exaustão, talvez uma crise qualquer. Mas, dentro de mim, algo gritava. Aquilo não era um simples desmaio. Não era. Eu não estava mais ali. Eu sabia. Era como estar acordada em um lugar sem chão, sem paredes, sem teto. Um vazio absoluto. E, ao mesmo tempo, uma consciência plena. Eu sentia tudo, lembrava de tudo, com uma nitidez assustadora. A oração vazia que fiz minutos antes ecoava dentro de mim como um insulto à presença que eu dizia servir. As palavras automáticas, ditas por hábito e não por fome, pesavam agora como pedras sobre o peito da minha alma. E ali, no meio do nada, o auto-engano foi arrancado de mim como uma pele velha e endurecida. Eu não tinha mais onde me esconder. Não havia mais maquiagem espiritual, nem holofote ministerial. Era eu, nua, crua, diante de uma verdade que eu mesma evitei por anos. A solidão ali não era como a que sentimos em um quarto escuro. Era uma solidão existencial, como se eu tivesse sido desconectada da fonte que me mantinha viva. Como se pela primeira vez
eu sentisse o que é estar separada do Criador. De verdade. Eu sentia, com cada fragmento do que restava de mim. E foi nesse abismo silencioso que o medo começou a se manifestar. Não o medo humano, aquele que sentimos em situações de perigo físico. Era um medo que vinha da alma. Um medo que gritava que algo eterno estava acontecendo e que talvez não haveria volta. E pela primeira vez eu aceitei. Eu morri. Eu não precisei de ninguém me explicando. Eu sabia. Eu não estava sonhando. Não era um devaneio. Eu tinha morrido. E então, como se a realidade invisível estivesse se descortinando diante de mim, eu comecei a ver. Era como se meus olhos fossem arrancados da carne e substituídos por olhos da alma. E eu me vi. Vi meu corpo imóvel, pálido, caído no sofá da sala daquela irmã. Vi a correria, as tentativas desesperadas de me acordar, os gritos, os rostos em pânico. Tudo, de fora. E ao mesmo tempo eu me sentia dentro de algo maior, como se eu tivesse atravessado uma porta que não podia mais ser fechada. Eu observava tudo, mas era como se já não pertencesse mais àquele mundo. E foi aí que a atmosfera ao meu redor começou a mudar. A escuridão, antes estática, começou a pulsar. Era como se estivesse viva, respirando, consciente da minha presença. Não havia som, mas havia uma opressão que esmagava minha alma, como se aquela escuridão tivesse peso, densidade, intenção. E, de repente, ela começou a recuar, lentamente, como se fosse obrigada a ceder, como se não pudesse resistir ao que estava prestes a acontecer. Foi quando eu vi. Uma luz surgiu, tímida, frágil como uma chama. Mas em segundos se transformou em um clarão que me expôs por completo. Não era uma luz comum. Era uma luz que atravessava tudo, que arrancava máscaras, que fazia o que estava escondido gritar desesperadamente para não ser visto. E eu sabia. Mesmo antes de ver qualquer rosto, eu sabia quem estava ali. A presença dele era inconfundível. Não havia rosto, não havia forma humana. Mas o meu espírito sabia. Era ele, o rei, o justo juiz, o noivo que eu traí com as minhas rotinas, o Senhor que eu abandonei sem sair da igreja. E naquela luz, sem que nenhuma palavra fosse dita, tudo em mim começou a ser exposto. Não eram demônios me acusando, não eram vozes humanas me julgando. Era eu mesma, assistindo a minha vida sem o filtro das minhas desculpas, sem as máscaras do meu ministério, sem a maquiagem da minha religiosidade. Era eu. Pela primeira vez, eu. E foi assim que começou o confronto mais devastador que uma alma pode enfrentar. Não diante de um tribunal terreno, mas diante do olhar que atravessa espírito, alma, medula e intenção. E eu entendi. Ali não havia mais defesa. Ali só existia verdade. E eu estava diante dela. A luz ao meu redor não me queimava. Não como o fogo que conhecemos, mas como uma lâmina de amor cortante que dilacerava, não por ódio ou castigo, mas por uma pureza tão intensa que tudo o que em mim era sombra simplesmente não conseguia mais se esconder. Cada camada da minha religiosidade desmoronava diante daquela presença. Cada fachada, cada pose de mulher forte, cada discurso bonito que eu colecionei ao longo dos anos, tudo se despedaçava como vidro frágil. E ali, exposta, sem armaduras, eu vi. Imagens começaram a surgir ao meu redor, não como lembranças vagas, mas como cenas cruas, vivas, palpáveis. Eu me vi liderando cultos com o coração ausente, me vi intercedendo por outros, enquanto minhas próprias feridas apodreciam ignoradas. Me vi sorrindo em púlpitos, quando por dentro tudo em mim gritava por socorro. Eu vi a frieza da minha alma travestida de rotina cristã. Vi o brilho apagado nos olhos que um dia ardiam de paixão por Jesus. Vi o altar do meu coração coberto de poeira, enquanto eu cuidava de templos físicos. E então, mesmo sem ouvir uma palavra audível, eu entendi a mensagem. Eu tinha me afastado. Não da igreja, não das funções, mas dele. Eu tinha me tornado especialista em falar sobre Deus.
sem falar com Deus. Eu havia me perdido na multidão das atividades, enquanto minha alma mendigava um encontro real com o noivo. E foi nesse ponto que a dor atingiu seu ápice. Uma dor que não era física, mas tão profunda, tão esmagadora, que eu senti como se estivesse morrendo novamente. Era o luto pela minha própria alma, o luto por ter desperdiçado anos, vivendo perto das coisas de Deus, mas longe do Deus das coisas. Não havia ninguém ali para me consolar. Não havia multidão aplaudindo, nem likes em redes sociais, nem tapinhas nas costas. Havia só eu e a verdade. E naquele momento eu quis gritar. Eu quis fugir de mim mesma, mas não havia mais para onde correr. Não havia mais máscaras para usar. E foi exatamente aí, no ápice da minha vergonha, que a luz fez algo que eu não esperava. Ela não me destruiu. Ela me envolveu, como um abraço que eu não merecia, como uma chance que eu já não ousava pedir. E então, sem palavras, eu entendi. Ainda havia tempo, ainda havia uma porta aberta, ainda havia vida, verdadeira vida. Não era o fim, era o recomeço. Mas esse recomeço só seria possível depois que tudo dentro de mim tivesse sido desmontado. Só depois que eu admitisse que, por mais que minha aparência fosse impecável, minha essência estava seca, murcha, perdida. E ali, no meio daquela luz que me quebrantava e restaurava ao mesmo tempo, eu entendi. Não importava quantos anos eu tivesse servido. Não importava quantos títulos eu tivesse acumulado. Nada disso importava. Se eu tivesse perdido o primeiro amor, eu precisava voltar. Eu precisava recomeçar. Mas dessa vez, de verdade. Eu não sabia quanto tempo tinha passado desde o momento em que tudo escureceu. Ali, naquele limiar entre o agora e o eterno, não existia mais tempo, não existia mais corpo, não existia mais lógica humana. Só existia a verdade. E ela era esmagadora. Eu estava em pé diante da eternidade, sem maquiagem, sem títulos, sem aplausos. Só eu, a minha essência nua, e a presença que tudo via, tudo sondava, tudo expunha. A sensação era de estar flutuando em um vazio que gritava. Não com sons, mas com silêncios. O silêncio da minha alma que, por anos, eu tentei calar com barulho de cultos, reuniões, atividades, tarefas, compromissos, agendas. Agora, nada disso me acompanhava. O templo, as luzes, o microfone, as conferências, tudo ficou lá atrás, preso ao mundo que eu achava controlar. Aqui, nada daquilo fazia sentido, nada daquilo tinha peso. E então, foi como se uma cortina tivesse sido rasgada de dentro para fora. Eu comecei a ver além do que via antes, como se os olhos do meu espírito fossem abertos à força. E o que eu vi me paralisou. Eu vi a minha própria vida, como uma linha exposta diante de mim. Cada escolha, cada pensamento, cada atitude oculta. Não apenas os pecados visíveis, mas as motivações, as intenções, os cantos escuros que eu mesma tinha enterrado e esquecido. Vi as mentiras que contei para mim mesma. Vi os momentos em que o espírito tentou me chamar de volta e eu ignorei, dizendo que estava ocupada demais fazendo a obra. Vi cada vez que eu me escondia atrás do ativismo para não encarar o vazio que me corroía. E a dor que senti não foi imposta por ninguém. Ela nasceu de dentro. Ela brotou da constatação crua de quem finalmente enxerga o próprio reflexo sem filtro, sem distorção, sem desculpa. Foi aí que eu entendi. Eu não estava apenas tendo uma experiência de quase morte. Eu estava em juízo. Não no juízo final, aquele que um dia virá para todos, mas no juízo particular, íntimo, intransferível. O juízo do coração confrontado face a face com a verdade. E aquela verdade era uma pessoa. Eu não via um trono, eu não via um tribunal, mas eu sentia, eu sabia. Era ele, o cordeiro, o noivo, aquele que por anos eu declarei amar, mas que, em algum ponto da caminhada, eu havia deixado do lado de fora da minha rotina. Eu me vi como aquelas virgens loucas da parábola, a lâmpada nas mãos,
Mas o óleo havia secado, e foi exatamente essa consciência que me rasgou por dentro. Não havia escapatória, não havia justificativa. Eu era a única responsável pela distância que construí, tijolo por tijolo, tarefa por tarefa, disfarce por disfarce. E naquela realidade onde não existia mais amanhã, eu entendi o quanto fui tola ao viver como se sempre tivesse tempo. Eu joguei fora a urgência da eternidade. Eu tratei o sagrado como comum. Eu transformei o altar em palco. Agora, tudo isso me engolia em ondas de vergonha. Eu não sabia ainda se teria outra chance. Eu não ousava nem desejar. Eu só sabia que se pudesse voltar, faria tudo diferente. Viveria cada dia como se fosse o último. Não para impressionar plateias, mas para tocar o coração daquele que me esperou, pacientemente, por anos. Do outro lado das minhas desculpas, mas a história não terminaria ali. Ainda havia mais a ser revelado. Ainda havia mais chão para desmoronar. Antes que ele me devolvesse ao mundo dos vivos, eu flutuava, sem direção, sem chão, sem corpo. Apenas consciência, apenas memória, apenas a dolorosa revelação do que eu realmente era por dentro. Eu vi meu corpo deitado, imóvel, pálido. Eu via as mãos que tantas vezes impuseram orações agora inertes. Vi a irmã que havia me recebido naquela tarde, desesperada, sacudindo meu corpo, gritando meu nome, clamando ajuda. Mas eu estava ali, sem conseguir tocá-la, sem conseguir responder, sem conseguir voltar. E foi neste exato momento que a realidade me esmagou de um jeito que nunca tinha experimentado. Eu não controlava mais nada. Tudo o que eu achava ter nas mãos, minha vida, meus dias, meus planos, estavam fora do meu alcance. Ali, diante daquela cena, eu percebi o quão frágil era a minha existência. O quão enganoso era o senso de segurança que construí. Eu assistia tudo como se fosse uma espectadora de mim mesma. E quanto mais eu olhava, mais me sentia pequena, irrelevante, impotente. Eu gritava por dentro, mas não havia som. Gritava para Deus, mas não via resposta. Era como se cada camada da minha autoconfiança fosse arrancada lentamente, dolorosamente, diante dos meus olhos. O que mais me torturava não era o medo da morte em si. Era o medo de saber que eu poderia partir daquele jeito, vazia, incompleta, distante dele. Eu percebi que a maior tragédia não era morrer. Era morrer sem ter vivido de verdade. Era ter respirado, caminhado, pregado, cantado, sem nunca ter realmente permanecido nele. E então, algo começou a mudar ao meu redor. Aquela escuridão densa, que até então me envolvia como um manto pesado, começou a se afastar. Não como uma cortina sendo aberta, mas como se estivesse sendo arrancada por uma força maior. No meio daquele vazio opressor, um clarão surgiu. Primeiro tímido, quase imperceptível. Mas em poucos segundos ele tomou tudo ao meu redor. Era uma luz diferente de tudo o que eu já tinha visto. Não era uma luz física, não era algo que se via com os olhos, mas que atravessava até as camadas mais profundas da alma. Era uma luz que não cegava, mas expunha, que não aquecia, mas queimava. Por dentro. E ali, envolta nessa luz avassaladora, eu sentia a presença dele de uma maneira que não pode ser explicada em palavras humanas. Não era uma sensação, era uma certeza absoluta. Era como se tudo em mim gritasse, é ele. Não havia som, mas tudo ao meu redor, até o ar que não existia mais, reverberava a presença dele. Era a presença que por tanto tempo eu proclamei, mas que agora me atravessava como uma espada de 2 gumes. Eu não vi um rosto, eu não vi uma forma definida, mas eu sabia que estava diante daquele que é. Não precisava de apresentações. Eu não o via. Eu o sentia em cada parte da minha essência despedaçada. Era como se ele estivesse dentro e fora de mim ao mesmo tempo, me rodeando, me atravessando, me expondo sem piedade, mas também sem violência. Eu entendi, sem que palavras fossem ditas, que aquele era o lugar onde ninguém pode mentir. Ali, diante dele,
As máscaras não resistem. As desculpas não têm som. As obras não impressionam. Tudo o que resta é quem realmente somos. E o que eu era? Era uma noiva adormecida, perdida em seus próprios caminhos, enfeitada por fora, apodrecida por dentro. E a luz me mostrava tudo isso, sem suavidade, sem filtros. Cada memória da minha vida brotava diante de mim, como cenas projetadas em uma tela invisível. Só que cada cena trazia consigo o peso da intenção, da motivação, da verdade oculta atrás dos gestos bonitos. E quanto mais eu via, mais eu me despedaçava. Eu percebi que havia perdido tanto tempo vivendo em modo automático, fazendo as coisas certas pelos motivos errados, falando palavras certas com o coração frio, cumprindo rituais sem comunhão verdadeira. Eu estava vazia e nem sabia. Ali, no meio daquela luz, naquela sala sem paredes, sem teto, sem chão, eu experimentei a dor mais profunda que já havia sentido. A dor de saber que por tanto tempo eu estive ocupada demais para perceber que estava me afastando daquele que mais me amava. Mas, mesmo diante de toda essa verdade esmagadora, havia algo naquela luz que me mantinha viva. Uma esperança silenciosa, um fio invisível que ainda me ligava à vida, à misericórdia, à possibilidade de um recomeço. Eu não sabia ainda o que viria depois. Não sabia se havia retorno, se havia perdão, se havia mais tempo. Mas naquele instante, diante da luz que expõe, da presença que consome, do amor que dói, eu sabia, eu precisava mudar, eu precisava voltar, eu precisava me render de verdade. Mas antes, eu ainda precisava ouvir o que ele tinha para me mostrar. E eu estava prestes a encarar a parte mais difícil daquela jornada. E então, o silêncio que parecia me consumir foi rasgado por algo que não era som, mas presença. Eu não via palavras escritas, não ouvia frases audíveis, mas toda a atmosfera ao meu redor gritava uma verdade que atravessava a minha alma ferida. Eu ainda estava entre dois mundos. Eu ainda estava no limiar. Eu não havia cruzado a porta sem volta. Não ainda. Era como se aquele espaço onde eu me encontrava fosse um corredor entre o agora e o eterno. E ali, mesmo quebrada, consciente do abismo em que eu mesma me joguei, eu percebia. Havia uma chance. Uma única chance. Mas ela vinha acompanhada de um peso que me esmagava mais do que a própria morte. Eu precisava encarar a mim mesma de uma forma que jamais ousei antes. Sem desculpas, sem camuflagens, sem palavras rebuscadas de quem se acostumou a decorar versículos. Eu precisava olhar para dentro e enxergar. O que eu vi foi desolador. Eu me vi sozinha, mesmo quando rodeada de pessoas. Vi minhas mãos levantadas em adoração no altar, mas minha alma trancada atrás de muros construídos por mágoas, orgulho, vaidade, cansaço, frieza. Vi meu sorriso nos cultos, mas por dentro, lágrimas que nunca tive coragem de deixar cair. Vi a líder, a intercessora, a referência. Mas também vi a filha distante, a mulher que esqueceu de amar, a serva que trocou o secreto pelo público, a noiva que se esqueceu do noivo. Não havia como argumentar ali. Não havia justificativas que resistissem àquela luz implacável. Tudo estava nu, exposto, gritante. E foi nesse mergulho em mim mesma que algo começou a se partir de um jeito irreversível. Não era apenas arrependimento. Era uma dor misturada com sede, uma saudade misturada com desespero. Era como se, no fundo do poço da minha existência religiosa, ainda houvesse uma chama esquecida, quase apagada, mas ainda viva, clamando por mais. E foi ali, naquele limiar entre a vida e a morte, entre a superfície e o abismo, que a revelação mais cortante me atravessou. Ele ainda me amava. Mesmo eu tendo trocado a presença pelo ministério, mesmo eu tendo abandonado o lugar secreto, mesmo eu tendo pregado sobre ele sem mais conhecê-lo, ele ainda me amava. E mais do que isso,
Ele ainda me esperava. Eu não entendi como, eu não entendi por quê, mas eu sabia. Ele não havia desistido de mim. Era como se a luz ao meu redor gritasse sem som. A porta ainda está aberta. Você ainda pode voltar. Você ainda pode escolher. Você ainda pode viver. Mas de verdade, dessa vez. E então, como se o tempo tivesse sido suspenso, eu senti algo diferente. Não era um chamado como antes. Não era uma convocação para fazer mais, servir mais, trabalhar mais. Era um convite para voltar ao primeiro amor. Voltar a ser simplesmente filha. Voltar a ser noiva. Voltar ao altar que um dia eu abandonei, mesmo estando dentro da igreja. Não havia um ritual, não havia liturgia, não havia palco, microfone, holofote. Era só eu e ele. E naquele lugar onde tudo em mim foi arrancado, eu entendi. O que ele queria de mim nunca foi a performance. Nunca foram os dons. Nunca foram as obras. Ele sempre quis o meu coração. Cru, nu, quebrado, verdadeiro. Eu não sabia o que viria depois. Eu não sabia se voltaria para o meu corpo, para a minha vida, para os meus dias. Mas ali, eu fiz a escolha mais importante da minha existência. Sem palavras, sem discursos, sem canções. Apenas com a alma em pedaços, eu me rendi. Não por medo da morte, mas por amor. A vida. E naquele exato instante, eu senti como se toda a eternidade segurasse a respiração. Eu estava pronta. Eu estava pronta. Não para morrer, mas finalmente para viver. Foi como atravessar um véu invisível. Algo em mim mudou naquele instante, sem fogos, sem anjos cantando, sem manifestações visíveis. Mas eu sabia, eu sentia. Era como se uma prisão que eu mesma construí ao longo de anos tivesse, enfim, sido aberta. Mas não por força, não por obrigação, e sim por rendição. Eu não voltei para a vida como quem volta de um coma qualquer. Eu voltei consciente de tudo. Cada palavra dele ecoava dentro de mim como um lembrete gravado a fogo. Eu voltei com as cicatrizes do encontro. Marcas invisíveis, mas tão reais que eu sabia que nunca mais seria a mesma. O ar voltou aos meus pulmões como se eu estivesse renascendo. A luz do cômodo me cegou por um momento, mas o que me paralisou foi ver os rostos assustados ao meu redor. Gente que orava por mim, gente que gritava meu nome. E eu, ainda deitada, ainda fraca, percebi o absurdo da cena. Eu tinha morrido. Eu tinha ido. E ele me trouxe de volta. Mas agora, tudo o que antes eu valorizava tanto parecia tão pequeno. A posição, as funções, os títulos, tudo parecia pó diante da grandeza daquele que me confrontou com amor. Aquele que me despiu da religiosidade e me vestiu de graça. Eu sentia vergonha ao olhar ao redor e pensar em quem eu fui. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia algo que eu não sabia mais como era. Esperança. Uma esperança tão viva, tão ardente, que doía no peito. E naquele chão gelado, cercada de irmãos e irmãs que ainda tentavam entender o que tinha acabado de acontecer, eu fiz a oração mais sincera de toda a minha vida. Sem floreios, sem frases prontas, uma oração crua, rasgada, despida de vaidade. Ali, eu entreguei o que restava de mim. Eu não queria mais a vida antiga. Eu não queria mais voltar para as agendas cheias e o coração vazio. Eu queria o lugar secreto de novo. Eu queria voltar para a presença, não para os palcos. Eu queria ser simplesmente filha, não a ministra, não a líder, só filha, porque naquele instante eu entendi. Ser filha é maior do que qualquer cargo na igreja. Ser filha é o maior privilégio que alguém pode ter. A partir daquele dia, tudo mudou. Não porque eu decidi mudar, mas porque ele me quebrou de tal forma que eu não consegui mais me encaixar na velha casca. As pessoas tentaram me colocar de volta no molde. Esperavam que eu fosse a mesma líder de antes, a mulher de oração de antes, a referência de antes. Mas eu já não era aquela. Eu não conseguia mais fingir. Eu não conseguia mais viver no automático. Eu troquei a pressa pela presença. Troquei as multidões pelo secreto.
Troquei a performance pela intimidade. E nesse processo, perdi muita coisa. Perdi pessoas, perdi palcos, perdi oportunidades. Mas ganhei algo que não tem preço. Ganhei o reencontro com o meu primeiro amor. E, ironicamente, foi na morte que eu finalmente aprendi a viver. Foi no fundo do poço da minha fé que eu redescobri a fonte. Foi na escuridão do meu abismo interior que eu vi a luz que nunca deixou de me chamar. Eu não sei quanto tempo me resta nessa terra. Não sei quantos dias ele ainda me dará. Mas eu sei de uma coisa. Eu não vou desperdiçar mais nenhum segundo com uma fé morna, uma vida superficial, uma rotina que me afasta em nome de uma suposta obra. Hoje, minha vida é simples, mas é cheia, porque agora eu não estou mais apenas servindo a Deus. Eu estou andando com Ele. Eu não estou apenas falando dele. Eu estou ouvindo sua voz de novo. E sabe de uma coisa? Essa é a vida abundante que Ele sempre quis me dar. Eu que não enxergava. Hoje eu entendo. Eu não morri naquele dia. Eu nasci. A parte mais dolorosa da minha nova jornada não foi o confronto com Jesus. Não foi a morte. Não foi o momento em que encarei a verdade nua da minha fé falida. O mais difícil veio depois, quando voltei à vida e precisei lidar com as consequências de ter sido tocada, quebrada e refeita por dentro, enquanto o mundo ao meu redor permanecia o mesmo. As pessoas não entenderam. Elas me olhavam com admiração disfarçada de cobrança. Esperavam que eu retomasse o púlpito, que eu liderasse com a mesma intensidade, que eu voltasse a ocupar os espaços que antes pareciam feitos sob medida para mim. Mas eu não cabia mais neles. Eu tentei, por amor aos irmãos, por respeito ao ministério, por medo de decepcionar. Mas cada tentativa era como calçar um sapato que não serve mais. Apertava, feria, machucava minha alma. Eu me sentia uma estrangeira na minha própria comunidade. Aquela que antes era referência, agora parecia um enigma. Alguns diziam que eu estava em crise. Outros cochichavam que eu havia perdido o fogo, que eu estava enfraquecida, desviada, fria. Ninguém conseguia enxergar que pela primeira vez em muitos anos eu estava ardendo de verdade. Só que não do jeito que esperavam. Eu ardia no secreto, na solitude, no quebrantamento silencioso. Eu ardia não nos altares dos homens, mas no altar do quarto fechado, onde ninguém aplaude, onde ninguém vê, onde só ele é o público. E foi nesse lugar que eu descobri outra verdade esmagadora. O sistema suporta ministros em crise, desde que a performance continue. Desde que as agendas não parem, desde que as reuniões sejam conduzidas, desde que as funções sejam cumpridas. Mas ele não sabe o que fazer com alguém que simplesmente decide parar tudo para ouvir a voz que, um dia, o chamou pela primeira vez. Eu era agora um incômodo, um lembrete vivo de que é possível estar rodeado de luzes e ainda assim viver em trevas internas. Muitos se afastaram, outros me julgaram. Alguns até tentaram me restaurar, como se meu silêncio fosse um pecado, como se minha sede fosse fraqueza. Mas eu não cedi. Não mais. Eu já tinha morrido. Não havia mais medo da rejeição, da solidão, das críticas. Eu tinha entendido que nada disso importava, que nenhuma aprovação humana vale mais do que 1 minuto na presença dele. Então, eu mudei tudo. Mudei minha rotina. Mudei minhas prioridades. Mudei minha oração. Mudei a maneira como via o ministério, a igreja, as pessoas. E mais do que tudo, mudei a maneira como eu via a mim mesma. Eu deixei de tentar ser forte. Deixei de tentar ser exemplo. Deixei de tentar provar algo a alguém. Eu abracei minha fraqueza. Eu abracei minha humanidade. Eu abracei o lugar secreto como meu lar, não como uma obrigação. E nesse lugar, eu descobri que a vida com Deus não é sobre fazer, mas sobre ser. Não é sobre entregar resultados, mas sobre entregar o coração. Não é sobre produzir, mas sobre permanecer. Hoje, poucos entendem a minha escolha. Mas tudo bem. Eu entendo. E ele entende.
Eu não trocaria a paz que encontrei por nada, porque agora eu entendi que viver não é correr atrás de ministérios, funções, visibilidade. Viver é andar com Ele, dia após dia, passo após passo, no caminho estreito que quase ninguém escolhe, mas que é o único onde a alma encontra descanso. E sabe, talvez essa seja a maior mensagem que eu poderia deixar. Não espere morrer para perceber que está apenas sobrevivendo. Não espere perder tudo para descobrir o que realmente importa. Não espere o chão abrir sob seus pés para ouvir a voz que já te chama no silêncio há tanto tempo. Ele ainda está lá, ainda te chama, ainda espera, ainda ama. Mesmo quando você se perde em meio às suas agendas, ele continua no lugar secreto, com a porta aberta, esperando você voltar. E talvez, só talvez, agora seja a hora. Eu pensei que depois de tudo que vivi, de tudo que fui confrontada, de tudo que renunciei, o caminho se tornaria mais fácil. Acreditei por um instante que o quebrantamento me garantiria uma jornada sem pedras, que a profundidade do encontro que tive me blindaria das quedas, das distrações, dos desvios. Mas não. Não é assim. Descobri que morrer para si mesma não é um evento único, é uma escolha diária. Essa é, talvez, a parte mais cruel para quem foi tocado pela luz. Saber que a carne, a vaidade, o ego, os velhos hábitos, eles não morrem sem luta. Eles se escondem, esperam o momento certo, o descuido, o cansaço, o conforto, e então tentam ressurgir. Eu não me tornei imune às tentações, ao orgulho, ao desejo de ser vista, ouvida, validada. Eles ainda cochicham nos corredores da minha alma. Às vezes, em dias silenciosos, em orações monótonas, eles tentam me convencer que eu já fiz o suficiente, que eu mereço descanso, que eu posso me dar ao luxo de relaxar. Mas algo mudou em mim. Agora, eu reconheço a voz. Eu identifico a mentira. Eu não confundo mais a rotina religiosa com o relacionamento. Eu não me engano mais com o brilho exterior enquanto o altar interior apaga. Isso não faz de mim perfeita. Muito pelo contrário. Me fez mais consciente da minha imperfeição. Me fez entender que o processo de santificação é uma estrada estreita que precisa ser escolhida de novo, e de novo, e de novo, mesmo quando o coração grita por atalhos. E é doloroso. Doloroso saber que o mundo continua te oferecendo púlpitos, enquanto Deus continua te chamando para o chão, que o sistema continua te convidando para as luzes, enquanto o Espírito continua te atraindo para as sombras do secreto, que as pessoas continuam exigindo que você seja forte enquanto o céu te chama para ser quebrado. Essa guerra interna é silenciosa, invisível, solitária. Não há aplausos para quem escolhe permanecer no deserto. Não há curtidas para quem decide silenciar quando poderia falar. Não há reconhecimento humano para quem opta por obedecer no anonimato. Mas, apesar de tudo, eu não trocaria esse lugar por nada. Porque ali, no chão, no secreto, no escondido, eu encontrei o tesouro mais precioso, a presença dele. A presença que não depende de cargos, funções, palcos ou microfones. A presença que não se alimenta de agendas lotadas, mas de corações vazios de si mesmos. A presença que me ensinou que ser conhecida no céu vale infinitamente mais do que ser aclamada na terra. Eu compreendi que o verdadeiro avivamento não começa no templo, mas no quarto. Não começa na multidão, mas no indivíduo. Não começa com barulho, mas com silêncio. E é nesse silêncio que eu aprendi a ouvir de novo. A voz suave, firme, que me chama todos os dias para morrer mais uma vez. Não por punição, mas por amor. Porque morrer nele é, paradoxalmente, a única forma de viver de verdade. E é por isso que, mesmo tropeçando, mesmo sentindo saudade das luzes, mesmo sendo tentada a voltar ao velho eu escolho permanecer no chão. Porque foi ali que eu conheci o Jesus que não busca performances, mas corações rendidos. Foi ali que eu descobri que a maior vitória não é conquistar o mundo, mas perder-se nele. E se alguém me perguntar hoje se vale a pena, eu não hesitaria. Vale,
vale cada renúncia, vale cada lágrima, vale cada perda, porque no fim é tudo sobre ele, e só ele basta. Eu entendi que a morte não foi o fim, foi o começo. O que eu vivi depois daquele dia não foi um retorno à vida como eu conhecia, mas o início de uma existência completamente diferente, em um território onde as regras são outras, onde o sucesso não se mede por aplausos, mas por rendição, onde a grandeza não é sobre quantos te seguem, mas sobre quantas vezes você decide seguir, mesmo quando ninguém está olhando. Eu voltei. Voltei para o mesmo mundo, para as mesmas pessoas, para as mesmas rotinas. Mas eu nunca mais fui a mesma. E isso foi uma das maiores dores. Porque o mundo continua exigindo da gente a performance do antes, as máscaras do antes, os papéis do antes. Mas meu coração já não cabia mais nessas roupas antigas. Eu sentia como se estivesse usando um sapato 2 números menores. Como se tudo que antes parecia confortável agora sufocasse. Eu voltei para na igreja, mas já não conseguia subir ao púlpito da mesma forma. As palavras me pesavam, a responsabilidade me doía. O altar não era mais um lugar de protagonismo, mas um campo de batalha interno onde eu precisava lutar contra mim mesma todos os dias. Voltei para as reuniões, para os compromissos, mas agora cada reunião era uma chance de perguntar: é sobre mim ou sobre ele? Cada pregação, uma luta silenciosa. É para mostrar meu dom ou para revelar a cruz? Eu descobri que viver quebrado é viver em guerra. Uma guerra que ninguém vê, mas que destrói castelos internos, demole palácios de orgulho, arranca coroas invisíveis que eu mesma havia colocado na minha cabeça. E sabe o que é mais assustador? As pessoas ao redor nem sempre entendem. Algumas te olham com estranheza, outras com desconfiança, outras com frieza. Porque quem decide morrer para o ego se torna uma afronta silenciosa para quem ainda se alimenta dele. Eu precisei aprender a caminhar nesse lugar desconfortável onde você não pertence mais ao mundo, mas também não se encaixa em alguns círculos da religião. Um lugar onde sua única certeza é a presença. Só ela. E foi assim que eu aprendi, na prática, o que é andar pela fé e não por vista. Porque eu já não via mais os frutos que antes me alimentavam. Eu já não sentia mais os aplausos que antes me sustentavam. Mas mesmo assim, eu continuei. Segui pelos corredores escuros do secreto, sem plateia, sem holofotes, sem tapinhas nas costas. Só eu e ele. E foi nesse lugar que a vida verdadeira começou a brotar. Silenciosa, sem alarde, sem likes. Uma vida que não cabe em stories, que não se traduz em reels, que não impressiona, mas transforma. Uma vida onde cada dia é uma entrega, cada escolha é uma renúncia, cada respiração é uma chance de dizer: ainda é sobre ti, Senhor. Hoje, eu compreendo que tudo que ele me mostrou naquela experiência não foi para me impressionar, nem para me traumatizar. Foi para me reposicionar, para me devolver ao lugar de onde eu nunca deveria ter saído, aos pés dele. E é ali, nesse chão sagrado, nesse altar invisível, que eu escolhi construir minha casa. Porque eu entendi, enfim, que a única casa que não será abalada no dia mau é aquela que foi construída na rocha. E eu não quero mais muros altos. Eu não quero mais palácios humanos. Eu quero tendas simples no deserto, desde que ele esteja ali. Eu quero a companhia dele, mesmo que o mundo inteiro me deixe. Eu quero o olhar dele, mesmo que nunca mais ninguém me aplauda. Porque agora eu sei, ele é tudo. Ele é o fim. Ele é o prêmio. E no fundo, sempre foi. Se essa história tocou o seu coração, não guarde só para você. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal e compartilhe com alguém que precisa lembrar que Deus ainda faz milagres. Talvez o próximo testemunho que a gente contar aqui seja o seu.